Uma plaqueta é importante para onde? É importante para a cascata da coagulação, né? Então, né, nós chamamos que ele forma o trombo branco, né? No primeiro processo, né, onde ele tenta formar o bercinho, então, da cicatrização e reparo, o bercinho da coagulação e para a cicatrização e reparo, né? Então, a gente tem ela participando principalmente do quê? Da cascata da coagulação, ok? Tentando tapar o buraquinho. Então, você tem lá um processo de lesão e você forma, tem o trombo branco e vermelho. Primeiramente, o trombo branco, que é as plaquetas, ok? E depois você tem o trombo vermelho, que é a rede de fibrina. Então, primeiramente, no primeiro processo ocorre a agregação plaquetária e depois você tem a rede de fibrina formando o quê? O trombo vermelho, né? O que nós chamamos também hemostasia primária e hemostasia secundária, também pode ser chamada dessa forma aí, ok? Então, a hemostasia serve para quê? Primeiramente para reparar, né, tampar aquele buraquinho que foi lesionado, aquele vaso, e serve também do quê? Serve também de bercinho para a cicatrização, porque a partir do momento que formou a rede de fibrina, ela serve para aprisionar o micro-organismo, mas serve também para a chegada de células. Não é isso? Então, primeiramente, você tem lá os granulócitos, que seriam neutrófilos, nas primeiras 24 horas. Não tem nenhum micro-organismo, não tem nada. O macrófago entra em ação. E aí ele começa a produzir fatores de crescimento. Para quem? Para o fibroblasto produzir colágeno, ok? Serve para o crescimento vascular, que nós chamamos de neovascularização. Serve para a epitelização ou reepitelização. E se porventura, né, tiver restos celulares ali, serve para o debridamento, né, a limpeza. E aí inicia-se o processo de cicatrização, tá certo? Cicatrização da ferida. Então serve para essas duas funções, né? Tampar a lesão ocasionada no vaso e também serve para iniciar o processo de cicatrização, certo? Então, de maneira geral, o que nós temos no sangue periférico, então? São essas células aqui. Eu tenho os linfócitos, os monócitos, os neutrófilos, os eosinófilos e o basófilo. Aí você já sabe as funções. E o monócito vacuolizado, você já sabe, em situações onde eu tenho principalmente a presença do micro-organismo na circulação. Tá bem? E as locais? O que nós temos nas locais? Nas locais nós temos macrófago, um mastócito, que é uma importante célula produtora de mediadores vasoativos, fibroblasto participando da circulação, a terminação sensitiva, que até então ninguém dava importância para ela, mas ela participa do processo inflamatório, né? Participa de forma imensa, e, é claro, as células endoteliais, muito importante na cicatrização e reparo e na inflamação, tá bom? Os macrófagos já sabem que tem a função de fagocitar e produzir o quê? Fatores de crescimento. Então, essas são as funções de maneira geral. Tem a cooperação porque apresenta antígeno, é isso? Fagocita micro-organismo, apresenta antígeno para o linfócito B. E, por último, aí, eliminação de restos celulares e fatores de crescimento. Bem, do macrófago. Aí vem a retirada de hemácias senis lá no baço, né? No sistema retículo endotelial, eliminação do tecido debris, né? Que também participa desse processo aqui. Eliminação de bactérias, eliminação de células apoptóticas, né? Também participa. Okay? São funções gerais do macrófago, né? São funções gerais. Então, tem atividade microbicida através dos radicais produzidos, produz citocinas que participam da febre, então aqui é uma ação indireta, né? Reorganização tecidual, né? Que seria a cicatrização e reparo, a lesão tecidual também, que ele ocasiona, e tem ação antitumoral também, né? Pela ação citotóxica que ele apresenta. São funções produzidas.
As principais citocinas, ó, IL-1, IL-6, TNF, né, e IL-8 são as principais citocinas que levam à ativação do macrófago. Tudo bem? Mastose. Nós temos dois tipos de mastose, mastose tecido conjuntivo, mastose de mucosa. Por isso que às vezes tem medicamento que não funciona, né? Você pega um cromoglicato, tenta aplicar no tecido conjuntivo, não vai funcionar porque são mecanismos de transdução de sinal diferente e aí não vai funcionar mesmo, tá bom? Todas também partem lá, né, da célula tronco e vai dar origem que aos mastócitos, bem? Aos mastócitos. E tem dois microambientes, né? Mastócito mucosa, que são, ou mastócito tecido conjuntivo. A principal função dele, grande parte, né, participar do processo alérgico, mas gerar o quê? Mediadores inflamatórios. Essa é uma das funções primordiais do nosso mastócito. Então tá lá, ó. Mastócito tecido conjuntivo, mastócito mucosa. Aqui tem rico em triptase, né, enquanto que eu tenho menor quantidade de triptase. Isso aqui é importante na asma, né? Essa triptase também acaba neutralizando os mediadores broncodilatadores, e aí intensifica o processo na asma. É importante saber isso aí. Tá bem? Então tá lá, mastose, né? Tecido de doença imunológica, enquanto o outro, né, não estão relacionados ao sistema imune. Mais angiogênese, remodelamento e vai. Que é o tecido conjuntivo. Tem dois tipos de receptor, FCCR1 e FCCR2, e eles degranulam, às vezes, não necessariamente via IgE, mas são as frações. Lembra que eu falei? Ó, presta atenção no C3A e C5A, porque promovem o quê? Degranulação mastocitária. E você lembra de mastócito, lembra de mediadores vasoativos. Tá bem? Tem três grupos mediadores, nós chamamos pré-formados, que aqui é a histamina. Neoformados são as prostaglandinas D2 e leucotrienas. E as citocinas, aí você vai ver, IL-4, IL-5, e aí vai sucessivamente. Então tá lá. Mediadores pré-formados, histamina. Neoformados, prostaglandinas e leucotrienos. E os transcritos é as citocinas. Bem? Lembrando que em processos alérgicos vai ser a degranulação ocorre via IgE. Mas C3A, que são frações do complemento, e o C5A, também chamados de anaflatoxinas, né, eles se ligam e promovem a degranulação mastocitária. Tá? Os grãos pré-formados, histamina, protease, proteoglicanos, né, são previamente formadas, vão se ligar em três tipos de receptores, mas principalmente na periferia tem o receptor H1, que participa do processo inflamatório, e do processo alérgico. Tá bem? Então, através do H1, exerce o efeito o quê? Exerce o efeito inflamatório, ou seja, a resposta vasoativa. H2 está relacionado com, principalmente no trato gastrointestinal, secreção de HCl. Ok? O H3 está participando principalmente da gestão de alimentos, fome, né? Hemásia e as proteases neutras, né? São também que produz a ação biológica dela, principalmente ativação, né, inativação do fibrinogênio e ativação da colagenase. Então tá lá. Histamina, leucotrienos, prostaglandina, que produz o quê? O efeito vasoativo, aumenta a secreção, no caso do leucotrieno na asma, e também os leucotrienos e histamina também promovem que a broncoconstrição. Além de promover o estímulo da terminação nervosa. Então, quando no processo alérgico causa prurido. Num processo inflamatório, que vai ter, no processo inflamatório vai ter outros mediadores, ela também participa da dor. Não causa coceira no
no processo inflamatório, causa dor, porque está também associado a outros mediadores, certo? Citocina, mas a gente vai ver isso aqui com maior detalhe separadamente, tá bom? Muito bem. E L4 sempre vai estar participando da mudança de isotipo, né, dos linfócitos B, de IgM, IgG para IgM, não, IgG para IgE. L5 diferenciação de eosinófilo, eu já circulei lá atrás, mostrei para vocês participando. L8 participando da quimiotaxia, né? Quimiotaxia. Aí o mecanismo de exocitose, né? Sempre vai ter o antígeno, ligação cruzada, ativação da adenato ciclado, proteína quinase, fosfoproteínas, aí vem aquela interação da actina com a miosina, aí ocorre a exocitose, certo? A exocitose. Leva a ativação de lipase, que lipase aqui? Fosfolipase A2. E a fosfolipase A2 retira o fosfolipídio de membrana, o transforma em ácido araquidônico, a COX é ativada e vai dar origem ao quê? No caso aqui, a LOX é ativada e dá origem aos leucotrienos. E quando a COX também é ativada, dá origem aqui às prostaglandinas D2, que são comuns produzidas por ele. Tá bem? Lembrando que ele pode ser ativado por outros receptores. Que receptores? Receptores do complemento, através da C3A e C5A. Também promove a mesma resposta de transdução de sinal. Tá bem? Quando eu falo resposta de transdução de sinal, é liberação de quê? De histamina e a produção de prostaglandina e leucotrienos. Fibroblasto. Para que serve fibroblasto? Diga lá. Ele está no compartimento fixo ou no compartimento circulante? Fixo, né? Ele produz fibrina. Isso. Dá uma função dele aí. A produção de fibrina, não é? Colágeno. Colágeno, na verdade. Colágeno. E o MEC? Não é Ministério da Educação e Cultura, não. Fala aí. O que é o MEC? Matriz extracelular. Matriz extracelular. Tá bem? Serve para isso aí. Então tá lá. Fibroblasto. Normalmente os fatores de crescimento estimulam a proliferação e crescimento do fibroblasto. E ele é responsável principalmente por essas duas funções. Colágeno e a matriz extracelular, que também faz parte da sustentação. Hoje vocês não falam muito, eu vou aplicar ácido hialurônico na boca para ficar com os lábios carnudos, eu vou aplicar não sei onde, aplica, ácido hialurônico para tudo quanto é lado, não é isso? Então, grande parte esse ácido hialurônico vem de onde? Vem do fibroblasto, ele produz um dos componentes da matriz, e ela dá sustentação entre uma fibra colágena e a outra, tá bem? Entre uma fibra colágena e a outra. Células endoteliais são muito importantes porque elas produzem mediadores também inflamatórios e também expressam moléculas de adesão para a migração de células, né? Então ela participa da arquitetura. E aí você tem sempre na artéria, né, o tecido conjuntivo, você tem o músculo liso, aí você tem o endotélio, as células endoteliais. Então, quando você fala em vasodilatação, você está falando em relaxamento de músculo liso vascular, tá bem? Quando você fala aumento de permeabilidade, é o espaçamento entre uma célula endotelial e outra, tá bom? Isso é importante compreender. Às vezes, o sistema venoso ele tem assim, uma quantidade menor de músculo liso, né, quando comparado com a artéria. Isso que diferencia, praticamente. Certo? Então tá lá a célula endotelial, ok? Participando do processo. As funções
Já sabe, mediadores inflamatórios, pressão de molécula de adesão, mantém o tônus vascular, mas principalmente são essas funções das células endoteliais. Ok? É ativado por diversos mediadores, principalmente quem? As citocinas, né? São produzidas. Terminação sensitiva, né? Serve para quê? Bom, primeiramente a gente vai pensar em dor, né? Uma vez ativada, dor. Só que ela também produz outros mediadores. Dentre esses mediadores, nós vamos dar destaque quem? A substância P. Tá bem? Então, uma vez ativada a terminação sensitiva, ela libera a substância P. Aí tem o fator de crescimento nervoso. Também um fator importantíssimo para quem? Para a cicatrização. Tá bem? Então, aqui a dor vai ter duas respostas. Uma resposta vasoativa, indiretamente pela degranulação de mastose, indiretamente, e ela vai ter participação também na dor. Fator de crescimento, já sabe, ó, está participando do reparo tecidual. Por que eu estou colocando? Porque até então o pessoal não dava importância à terminação sensitiva. Não dava importância a ela. E hoje nós sabemos que ela também participa dessa resposta vasoativa e de uma patologia chamada o quê? Que causa no paciente diabético. O que é? Vai lembrando lá. A neurocinina, que é um neuropeptídeo também, da mesma família da substância P. Certo? E o peptídeo relacionado à calcitonina, que também é um neuropeptídeo. Então é assim, ó. Vamos pensar lá. Vamos só falar do diabético, porque rapidinho. Então vamos lá. Bom, pezinho do diabético, né? Um dos problemas que o diabético apresenta, nós chamamos aqui, é aterosclerose periférica. O que é a aterosclerose periférica? Vamos lá, profissionais de saúde, vamos lá. É a formação de placas de ateroma. Não é arteriosclerose, é aterosclerose. Se eu tenho a formação de placas de ateroma, como é que fica o fluxo sanguíneo? Como é que fica o fluxo sanguíneo? Diminuído. Ok? Muito bem. Outra coisa importante que participa do fluxo sanguíneo. Lá, vem cá. Muito bem. A terminação sensitiva, vou colocar assim, ó. Ok? Ela tem duas funções que eu falei para vocês. Qual que é a função? Ela participa da dor. Eu vou colocar aqui sensibilidade, né? Sensibilidade. Então, se você pisa numa pedrinha, gera uma dor, gera um potencial de ação, vai até o sistema nervoso central, você interpreta como dor, você tira o pezinho da pedrinha que está machucando. É isso? Mas com a diabetes, vou colocar aqui, ó. Na diabetes, o que acontece? A glicose, ela se difunde rapidamente e ela é convertida em sorbitol. Sorbitol, o que o sorbitol faz? É um álcool. Não é isso? Propilenoglicol, sorbitol, eu vi lá que a professora na manipulação. Ela destrói a terminação por osmose. Então, destrói a terminação sensitiva. Destruindo a terminação sensitiva, ó, diminui a
sensibilidade. Então, machuca. Machucou, tá lá o pé do diabético, a lesão no pé do diabético. E normalmente dá em processo em calosidade, um sapato que aperta. Então, por isso o cuidado do pé diabético. Diminuiu a sensibilidade, destruiu, aí ficou mais fácil. Então, se lesionou, agora eu preciso da cicatrização de reparo. Para você cicatrizar e reparar, você precisa formar o quê? Novos vasos. Você precisa do quê? Fator para você formar, você precisa de fatores de crescimento. Se você já destrói a terminação sensitiva, que produz um dos fatores de crescimento, você vai ter um fator de crescimento a menos. Então, você tem a diminuição do fator de crescimento. Outra coisa importante, você não tem a aterosclerose, não diminui o fluxo sanguíneo, vai diminuir o aporte do quê? Células de defesa. Favorece o quê? A infecção secundária. Certo? Favorece a infecção secundária. Ah, professor, eu vou administrar então um antibiótico. Vou administrar um antibiótico. O antibiótico chega no local de que jeito? Ele vem do além, do aquém, de onde vive os mortos? Não. Ele vem pelo fluxo sanguíneo. Se você tem um fluxo sanguíneo diminuído, você vai ter um menor aporte de antibiótico. E aí começa a desenvolver o que eles chamam de pé diabético. Não é isso, Maria Tereza? Não é? Por isso que tem os programas de atenção farmacêutica, acompanhamento farmacoterapêutico, além de você analisar, porque normalmente o diabético ele vem acompanhado de outras comorbidades, como hipertensão, aterosclerose, você avalia todo ele como um todo e avalia o pé diabético naquelas situações, naqueles locais que estariam suscetíveis de desenvolver lesão e orienta o paciente a educar ele, né? Isso faz parte do processo de educação, para ele não lesionar, porque se ele lesionar, ele vai ter dificuldade na cicatrização. Não quer dizer que não vai cicatrizar, mas ele vai ter dificuldades. E aí, se ele tem dificuldade, a infecção perpetua, corta o dedinho. Aí depois corta o pezinho. E aí depois vai cortando. Tudo bem? Então, a terminação sensitiva produz o quê? Substância P. E a substância P degranula mastose, que libera histamina, que produz também a resposta o quê? Vasoativa. Além de participar da terminação nervosa, desencadeando o quê? Dor, né? Vou colocar assim, dor, sensibilidade. Tudo bem? E a terminação ela é assim, ó, toda cheia de colateral, né? Colateral. E ela libera também substância P, resposta vasoativa, vaso, dilatação, então participa da inflamação. Em alguma situação ela pode inflamar, como por exemplo nos brônquios. O processo leva à inflamação e leva à hiperatividade dessas terminações sensitivas. Então não é mais somente a IgE, de repente a temperatura faz com que libere substância P, que degranula, mastose, que retroalimenta o processo. Aí eles chamam de inflamação neurogênica. Inflamação causada pelo tecido nervoso, no caso aqui, a terminação nervosa. Tá bom? Bom, então aí eu tenho, só recapitulando então, na defesa inata e não induzida, eu tenho o quê? Não gera memória, tem o macrófago, o complemento pela via alternativa, que nós vamos rever ele com maiores detalhes. E aqui vocês viram sempre o quê? Complexo ataque à membrana. Para mim interessa são as frações livres, natural killer e os interferon, que induz a célula no estado antiviral. Ok? Eu tenho a resposta, então, depois, a resposta inflamatória. O que é a resposta inflamatória? Dor, calor, rubor e o tumor, que seria o edema. E a perda da função. Tá bem? Ela não é induzida, também não gera memória. Tem primeiramente o neutrófilo, para ver se tem alguma coisinha ali, um micro-organismo, substituído depois por macrófago. Né? E o macrófago também participando do processo de fagocitose. O complemento pela via alternativa, ou seja, pela hidrólise espontânea,
E a menor quantidade de anticorpos seria os anticorpos de mucosa, no caso aqui seria o IgA. Né? Bom, não processo, você já viu que está inflamado, não debelou, continua causando lesão. Aí você tem a resposta o quê? Adaptativa. Adaptativa. Gera memória, tem a participação de macrófago, mas aí no caso macrófago ativado. Eu tenho maior participação de anticorpos, que eu tenho agora IgM, é isso? Se eu tenho anticorpo, o complemento é ativado, então, antígeno, anticorpo, pela via clássica, natural, ou linfócitos T citolíticos. Lá eu tinha natural killer, uma resposta viral. Aqui eu tenho o quê? Linfócitos T citolítico, principalmente. Tudo bem? Ok, moçada? Hoje, como é a nossa primeira aula, nós vamos ficando por aqui. Que foi uma revisão das aulas, né? Vocês já viram até o presente momento. E na próxima aula a gente começa a entrar nos mediadores, tá certo? No portal para você já tá aparecendo a disciplina? Para colocar, né, prof? Eu acho que dentro de 72 horas, eu acho que todo mundo já passa a ter acesso. Eu ia até falar